Boa noite e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rock Progressivo e Além. Nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre um disco que eu considero indispensável, acho excelente, de uma banda alemã, que é o Novalis, acredito que uma das mais conhecidas do progressivo alemão. Mas antes de começar, faço mais uma vez aqueles avisinhos, quem não está inscrito no canal, quiser se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar, será muito bem-vindo e estará ajudando bastante, como eu sempre digo. Quem ainda não viu os outros vídeos que eu já fiz de discos indispensáveis, ficam numa playlist, né? Todos os vídeos, quase todos os vídeos que eu faço ficam em alguma playlist, a grande maioria sim fica. Todas as playlists ficam aqui então na descrição, fica o link delas na descrição, ou então na aba playlist que tem na página inicial aqui do canal, só em playlist, então vai achar a parte que tem os discos indispensáveis. Também tem as de collab, de introdução, rock progressivo, top 10, bate-papo, entre outros. Quem não conhece o canal do Wagner Xavier, mais uma vez eu faço aqui a propaganda, como eu sempre faço, porque eu recomendo sim, porque vale muito a pena a gente conhecer, a gente aprende bastante com ele. E também com o pessoal do Ilha do Rock, do Cláudio Apple, com quem eu costumo fazer uns bate-papo, ele e o Wagner, né? Então também sempre recomendo o canal Ilha do Rock, lá eles fazem lives, dicas de roqueiro, entre outros vídeos também. Fica na descrição o link para o canal do Wagner Xavier e para o Ilha do Rock também. Todas as quartas, das 20 às 22 horas, na rádio Prog Sky, tem o meu programa, Rock Progressivo e Além. Como eu digo sempre, também é uma complementação aqui do meu canal, aqui eu falo sobre as músicas e lá eu boto para tocar. Então, fica o link na descrição, www.progsky.com. Então entra lá na web rádio e e consegue ouvir o programa. Tem um aplicativo deles também, mas também pode ir direto no site e que consegue ouvir o programa. E quem não consegue ouvir na quarta às 20 horas, então qualquer outro dia, entrando no site da iVox, lá ficam hospedados todos os programas que eu faço lá. E aí pode ouvir em qualquer hora, qualquer outro dia também. Fica o link do iVox também na descrição. Quem quiser deixar a sua sugestão, só comentar em qualquer vídeo meu, qualquer vídeo aqui do canal, que eu vou dar uma olhada, eu vou responder. E aí, como eu sempre digo, se for um progressivo muito bom, ou tão bom quanto um prog, vai rolar lá no programa. Então vamos falar sobre esse disco aqui. Eu acredito que o Novalis seja uma banda das mais conhecidas do prog alemão. Então, para quem é bem ligado em progressivo, e especialmente progressivo alemão, provavelmente vai conhecer. Vamos falar sobre o Zomerabend, essa é a pronúncia certa, né? O Zomerabend, esse disco aqui, descasso. Eu acho que se não é o mais famoso deles, eu acredito que seja um dos mais famosos. Esse disco que tem na sua formação, na bateria, o Hartwig Bierreichel, voz e guitarra, o Detlef Iob, nos teclados Lutz Rahn e baixo e voz, o Heino Schunzel. Esse disco aqui é o seguinte, no geral, vou falar bem no geral, porque, bom, ele tem 3 músicas, para quem tem o vinil lado A são 2, e no lado B a Zomerabend ocupa todo o lado B, 18 minutos, mas assim, elas são muito semelhantes entre si, as 3 músicas, né? O disco, no geral, ele é muito fácil de ser ouvido, até para quem não é do meio do progressivo, é bem fácil de ser ouvido, porque ele não tem muitas mudanças bruscas. Claro, é rock progressivo, não são músicas redondinhas, né? Estrofe, refrão e tal. Eu chamo esse tipo de música uma música meio que linear, a gente vai junto com ela, sabe? Como eu falei, ela não tem. Nenhuma das 3 músicas tem mudança muito brusca. Tem mudanças de levada, sim, nas 3, até porque são compridas. Uma tem 9 minutos, mais de 9,5, outra tem mais de 10,5 e outra mais de 18. Então, elas têm que ter várias mudanças, senão fica enjoativo, né? Fica chato de ouvir. Mas, assim, é um disco bem agradável por isso. É rock progressivo, elas têm várias mudanças, mas quase não tem uma mudança brusca. A gente também não ouve quebradeira, não tem um instrumento que sobressaia demais. Por exemplo, solaço de guitarra absurdo ou solaço de teclado, de Hammond. Não tem. Tem riffs de guitarra, tem alguns solinhos. É mais riff mesmo do que solo, se é que vocês me entendem. Aqueles riffzinhos de guitarra que aparecem no meio, mais ou menos no começo, daí a pouco lá no meio da música, daí a pouco lá no final repete, a gente já ouviu isso aí, mais no começo da música. Então sim, tem vários riffs de guitarra, tem de teclado também, mas solaço mesmo, isso a gente não encontra no disco.
Ele é cantado em alemão. O Novalis, o primeiro disco, é cantado em inglês. Eles têm outros que são cantados em alemão. Eu ainda não ouvi toda a discografia da banda, mas pretendo. Mas eu sei que eles têm um disco cantado em inglês e esse aqui é em alemão. Ele é muito mais instrumental do que cantado. Daqui a pouco eu vou falar sobre cada uma delas, mas eu tenho muito pouco para falar sobre cada uma, porque elas não têm muitas diferenças entre elas, como eu falei. E quem está ouvindo o que eu estou falando, para muitos pode parecer um disco monótono. Mas é tudo. Não a mesma levada, como eu falei, mas ela fica muito tempo numa levada só. Levada que eu digo levada da bateria, né? Num ritmo só, fica muito tempo, de repente muda, fica muito tempo num outro. Não é tão de repente, como eu falei, não é tão brusco, exceto tem uma exceção só. Mas então para muitos pode parecer monótono, pode parecer um disco meio chato de ouvir. Se a gente para ouvir, eu fazia muito tempo que eu não ouvia esse disco inteiro. Né? A Zomera Band, a música eu tinha ouvido esses dias, mas o disco mesmo fazia tempo. Eu fiz uma coisa que eu adoro fazer quando eu tenho tempo, coisa que está meio difícil para mim hoje em dia. Eu deitar, apagar a luz e botar o fone e ouvir com o olho fechado. Eu fiz isso com esse disco e a gente parando para ouvir bem, ele tem uma atmosfera assim fantástica, sensacional. Ele é todo tranquilo, assim, tranquilo que eu digo fácil, como eu disse, é fácil de ouvir. São músicas relativamente simples para músicas compridas como essa. Elas não são muito complexas. Por isso que torna o disco mais fácil para quem não é no meio do meio do prog ouvir. Então, apesar de ser um progressivo com músicas compridas, elas não são muito complexas. Então, é por isso que eu acho que essa eu acho que esse é não é o conceito, essa definição que eu acho que ajuda, então, a entender por que é um disco mais fácil de ouvir. É bem agradável, disco bem agradável. Tá? Eu sei que estou sendo um pouco repetitivo aqui, mas é que ele não tem muito além disso para falar. Tem uma curiosidade, sim, uma curiosidade desse disco. Eu percebo uns errinhos nos dedilhados, principalmente. Eu acho que nas 3 músicas. A gente ouve na primeira, na segunda, acho que um pouco, umas duas vezes, acho. Na primeira, acho que uma vez, e na última, Zomera Band, se não me engano, a gente ouve alguma coisa também. Isso eu acho que eu não entendo muito de produção, mas eu acho que é falha de produção, de edição, de mixagem, não sei o que é. Mas a gente ouve uns errinhos dedilhados, errinhos assim que não apertou bem a corda, então não saiu bem a nota. Várias vezes a gente ouve isso aí também. Mas assim, só uma curiosidade, isso não estraga o disco, eu acho o disco fantástico, tá? Sobre cada uma delas, é muito pouco que eu tenho para falar de específico de cada faixa. Mas, enfim, a primeira faixa, Aufbruch, ela tem um pouco mais de 9 minutos e meio. O que ela tem de diferente das outras? Ela é toda instrumental. Ela começa com uns barulhos de bolha na água, assim, é interessante, é bem legal. Tem um riffzinho de guitarra, não bem no começo, acho que uns 2 minutos depois. Ele volta mais adiante, umas 2, 3, 4 vezes, não me lembro. Bem legal o riff e, como eu falei, toda a atmosfera da música é fantástica, tá? Não é monótono, é só ouvir com calma. A segunda faixa é o Wunderschätze, essa tem mais de 10 minutos e meio. Basicamente, muito semelhante à primeira. Não fala em termos de melodia, mas vamos dizer, estrutura, não sei bem como dizer. Mas ela tem voz, tá? Mas ela é bem mais instrumental do que cantada. A voz vai aparecendo, da primeira para a terceira, vai aparecendo cada vez mais. Então, na segunda faixa, a Wunderschätze, tem um pouco de voz, mas a grande maioria da música é instrumental, sim. E basicamente a mesma coisa, o riffzinho que a gente ouve também é mais de teclado. Muito, muito show, muito legal. E a última faixa, que é a Zomera Band, essa mais comprida, 18 minutos, essa é a que essa tem mais voz do que as outras, mas também tem bastante ênfase para a parte instrumental. E essa é a que tem uma mudança brusca, a única, que a gente está ouvindo, ela também é dividida em 5 partes, né? E chega uma hora que para e dá um som, um ruído assim, e aí ela vem mais rápida. Não é quebradeira, não é muito mais rápida, mas é uma levada mais rápida que modifica bastante a música. Sim, essa parte sim é uma mudança brusca, mas é lá, eu não me lembro se é nos 12 minutos ou nos 7, eu não sei. Alguma coisa eu anotei aqui na minha cabeça, dos 7 e outra coisa dos 12, não me lembro. Mas é por aí, né? 7, 9, 12, não me lembro. Mas o que eu quero dizer com isso? É bem longe. Ela vai bastante tempo daquele jeito como as outras, e lá longe que tem aquela mudança brusca. E como eu falei, tem um ruído, vai para uma levada mais rápida, e de repente, sem ruído nenhum, bem brusco de novo, volta para uma levada lenta. A única, assim, único momento do disco que tem alguma coisa assim, um pouco, para quem não é do meio do prog, pode estranhar um pouco. Tá? Mas depois de ter ouvido as 2 primeiras e toda essa parte da Zomera Band, antes de chegar ali, acho que já vai ter adorado o disco. Então,
As 5 partes, então, da Zomer Band, é por isso, claro, com certeza por isso que tem essa mudança de uma parte para outra, né? O nome delas é Wetterleuchten, Am Strand, Der Traum, Ein Neuer Tag e Ins Licht. Tudo isso está dentro da Zomer Band. Sobre o disco, que eu tinha notado era isso. Ele, como eu falei, não tem muito além disso para comentar sobre ele. É um disco que eu gosto pra caramba, adoro esse disco. Não considero uma obra-prima, mas considero um disco indispensável, sim. Dessa banda aqui, como eu falei, é bem conhecida no meio do prog. Para quem conhece o prog alemão, gosta de prog alemão, provavelmente vai conhecer o Novalis. Bom, quem quiser deixar o comentário e dizer se concorda ou discorda, ou falei muita besteira ou não tanto assim, com educação, pode deixar o seu comentário aí, que eu vou gostar bastante de ler. Certo? Então, muito obrigado a todos que estão assistindo e até o próximo vídeo. Valeu!